Moi Camoi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Esse podcast tem como finalidade a divulgação de novas ideias, de teorias e de boas práticas na educação. Eu sou o professor Damione Damito e o nosso tema de hoje é... hoje não é tema, né? Hoje é a série. Muito bem, hoje mais um episódio especial da série Players da Educação. É uma série que tem trazido no podcast aquelas pessoas, empresas, organizações que fazem a roda girar na educação brasileira. E hoje eu tenho a alegria de estar na sede de uma das organizações que mais inspiram a educação brasileira, que produz um monte de conteúdo bacana, e eu tenho certeza que se você já procurou materiais de formação de professores, ou você esteve em algum grande evento de educação aqui no Brasil, provavelmente vocês já se depararam com eles, ou com o logotipo deles. Se você foi no YouTube, se você ouviu o podcast, eles produzem bastante conteúdo, e eu vou apresentar para vocês hoje o Porvir, né? É um menino. É um menino. Vou apresentar para vocês o Porvir. E para falar sobre o Porvir, eu recebo aqui o Vinícius, que é editor do Porvir. Oi, Damione, obrigado pela visita. E junto com o Vinícius está a Marina, que é repórter aqui no Porvir. Oi, Damione, um prazer conversar com você. Seja bem-vindo. Obrigada. Bem-vindo. Então, gente, para começar essa nossa conversa, eu gostaria que vocês explicassem para mim qual é a relação do Inspirare, do Instituto Inspirare e do Porvir Educação. Essa dúvida é bastante comum porque as pessoas confundem, então vamos resolvê-la logo de cara. O Porvir é um programa do Instituto Inspirare, que por sua vez é uma organização que trabalha pela inovação na educação. E aí o Porvir é uma iniciativa de comunicação do Inspirare, que é uma organização, uma instituição familiar que existe desde 2012. Aí a confusão permanece, mas eu vou esclarecendo aos poucos, porque o Inspirare começou com o Porvir. Então, é uma instituição familiar, sem fins lucrativos. O Porvir começou em 2012, em um momento em que havia uma discussão muito grande sobre MOOCs. Não sei se seu público está naturalizado com o termo MOOCs, mas são aqueles cursos online massivos. Massivos é um termo, uma tradução meio ruim do que é inglês. São aqueles cursos que são abertos para grande quantidade de pessoas, né? Exato. À época gratuitos, hoje não mais, porque precisam se manter também. O Khan Academy é um dos maiores exemplos de MOOCs, né? Exato. E assim, desde aquela época a gente vem tentando fomentar que seja adotado um novo modelo de educação aqui no Brasil. Que a gente sabe, seja pelos índices educacionais, seja pela falta de interesse dos alunos, que a gente está um pouco distante do ideal. E aí a gente tem como princípios falar de inovação nas mais diversas frentes, independente do uso de tecnologia ou não. E aí a gente invariavelmente cai em temas como formação de professores, mais recentemente com a participação do estudante na educação, digamos, ele não deve ser aquele em que tudo é entregue pronto, em que ele só deve obedecer, ouvir, estudar, copiar uma lousa, ele deve participar ativamente da educação. A gente fala também da participação não só do estudante, mas da comunidade também dentro da educação e da vida escolar. O que mais? Uso de tecnologia. Claro, a gente considera que a inovação não se restringe à tecnologia, mas com tecnologia como a gente está lidando aqui com o podcast, acho que a gente consegue chegar e potencializar certos fatores como qualidade e atualizar um pouco o conteúdo que chega aos alunos de uma maneira que não conseguiria pelos métodos tradicionais. É bastante coisa, é um universo bastante amplo. Em 2012 era um dos poucos atores ou players, como diz a série, a falar sobre o tema, mas hoje a gente vê que
a mensagem da inovação já chega a uma imprensa dita mais tradicional, o que é bom. Você, de certa forma, entende que seu recado está chegando a mais gente e, enfim, não fica uma discussão só porque o aluno não aprende matemática ou não aprende português. A gente já está falando de aprender outras coisas e isso é muito, muito legal, assim, pra gente. Eu acho que é legal falar que quando nós começamos, quando o Inspirare começou, como o Vini falou, a missão era inspirar inovações na educação brasileira. Mas naquela época, em 2012, a gente percebeu que se as pessoas não sabiam o que era inovação na educação, se elas não tinham referências do que seria uma educação mais inovadora, seria muito difícil que a sociedade demandasse esse tipo de educação, porque existiam pouquíssimas referências, existiam pouquíssimas matérias falando, a cobertura de educação basicamente focava ou em vestibular, ou em problemas da escola pública. E a gente percebeu que seria importante trazer essas referências para as pessoas. E é interessante que, na época, muitos termos, quando a gente falava de ensino híbrido, de personalização, muitas vezes, muitos termos nós acabamos usando primeiro aqui, porque ainda nem tinha uma tradução para esse termo no Brasil, as pessoas ainda nem falavam muito bem. E aí a gente foi, ao longo do tempo, afinando isso, ajustando. Na época, para chegar até essas inovações, a gente tinha uma rede de antenas, que eram pessoas que estavam não só no Brasil, mas em outros países, que estavam trabalhando com inovação e que sugeriam temas, que sugeriam iniciativas, coisas que nós poderíamos escrever, compartilhar. E a gente percebeu que, ao longo desses últimos anos, o debate sobre inovação avançou. Hoje já é algo muito mais presente, a gente vê muito mais tanto iniciativas de comunicação que começaram a tratar sobre inovação e até mesmo o interesse da sociedade de entender melhor, nossa, mas existe um outro modelo de escola, o estudante pode participar da educação, a tecnologia hoje já é um consenso, se na época era uma discussão se a tecnologia poderia mudar a sala de aula, hoje isso já é praticamente um consenso de que o professor ele pode usar a tecnologia ao seu favor, que ele pode usar o celular na sala de aula para trabalhar, para engajar o aluno, para estimular. Então é muito interessante como a gente percebeu esse debate avançando nesses últimos anos e principalmente de que não é apenas sobre tecnologias ou sobre metodologias, mas é mais sobre pessoas, né? Sobre pessoas que se engajam e que querem fazer diferente, que às vezes nós recebemos relatos, às vezes, de professores que não estão num ambiente que tem muitos recursos, que tem grande investimento, que tem tecnologia, mas a própria postura de inovação do professor, de ter uma ideia diferente, de pensar em uma aula diferente, já muda completamente. Isso também é inovação, né? A gente tem que desmistificar um pouco isso de que a inovação requer grandes recursos. E ao longo desses 6 anos, esse debate avançou muito no Brasil. Essa inovação tem um conceito de inovação que eu gosto muito, que é aquilo que é percebido como novo pelo indivíduo. Né? Então, não necessariamente algo que seja uma reinvenção da roda ou algo totalmente novo, mas aquilo que é percebido como novo, né? E essa inovação não se trata só de equipamentos, se trata mais de pessoas. E esse é o foco do Papo de Educador, né? A gente sempre fala muito sobre isso. Então, a gente quer ajudar, equipar, instrumentalizar o professor com metodologias, com ideias, para que ele possa inovar na sala de aula dele amanhã, sem a necessidade de um equipamento ou de uma mudança política ou do currículo em si, mas como que ele pode inovar amanhã, né? E uma das grandes discussões que a gente sempre tem aqui é que a gente trata de tendências. Então, certos temas, como a Marina disse, são trazidos como novidade. E aí uma certa parte dos educadores de início aponta e vê que aquilo tem utilidade imediata para sua aula. Outra parte se mantém mais reticente. Então, por mais que a gente tente atualizar o discurso ou trazer novas ideias, sempre é necessário voltar para resgatar esse professor que de repente ouviu falar de metodologias como sala de aula invertida hoje, sabe? Apesar de ser um tema que a gente trata há um bom tempo.
você tem um ambiente preparado hoje para falar de um laboratório de criatividade, que pode assumir um nome de laboratório maker, que pode... mão na massa. Mão na massa, são várias as denominações. Vocês falaram que basicamente o Porvir, ele produz conteúdo, né? Focado em inovação, focado em tendências. E da onde sai essa inspiração? Eu não sei se eu estou perguntando para vocês a receita da Coca-Cola, tá? Mas se essa não for a receita da Coca-Cola, como que vocês fazem para se manterem atualizados em relação a essas tendências? Para onde vocês olham? No início, como eu tinha comentado um pouco, a gente tinha muito essa rede de antenas, que eram pessoas que trabalhavam com inovação, que pesquisavam inovação e que elas traziam muitas referências. Mas hoje a gente já está há um bom tempo acompanhando, cobrindo esse tema, então hoje muitas coisas a gente já tem um radar, já está de olho, antes mesmo de acontecer a gente já está pensando, olha, acho que ali tem algo surgindo, a gente precisa ficar de olho, tem uma escola que está começando a fazer alguma coisa, daqui 2, 3 meses já vai ter algum resultado desse projeto, a gente pode voltar lá para fazer uma matéria, ou tem uma rede de educação que começou um projeto novo, acho que daqui 1 mês, 2 meses, é legal a gente voltar lá para acompanhar, ver o que deu certo, o que não deu certo. Então a gente tem hoje esse desafio que é tanto de acompanhar as tendências, coisas que estão surgindo na educação, desde, sei lá, inteligência artificial na educação, como é que as pessoas estão usando isso, ainda é um debate que está um pouco distante, que está começando a aterrissar agora, mas a gente também tem o desafio de acompanhar no dia a dia o que está acontecendo e ver ali onde está surgindo inovação, quais escolas, o que elas estão fazendo, acompanhar temas do momento, por exemplo, na época das ocupações das escolas, nós visitamos escolas, mas tentando trazer uma nova perspectiva de não só das demandas que os estudantes traziam ou dos desafios das escolas, mas de tentar entender como que os estudantes queriam participar mais da educação. E a gente identificou nesse momento que esse era um tema muito importante para ser discutido, participação dos estudantes na educação, que eles já vêm demonstrando isso há um tempo, que eles querem se envolver mais, eles querem ser escutados, eles querem falar que tipo de escola faz sentido para eles. Então, é um radar na educação, é um radar nas notícias, no que está acontecendo no Brasil, no que está acontecendo no mundo, e é muito compartilhamento, né? Inovação é você compartilhar, você estar presente em eventos, conversar com pessoas, visitar escolas, isso é importantíssimo, de acompanhar o que as redes municipais, estaduais estão fazendo, ficar de olho em novos projetos que estão surgindo, ou então políticas públicas, o debate sobre a base nacional comum curricular, o debate sobre o ensino médio. A gente sempre fica de olho nesses temas, mas a gente também pergunta muito para as pessoas, pergunta para professores, pergunta para estudantes, porque essas visões, nessas conversas, a gente acaba descobrindo alguma coisa e pensa, isso é uma coisa importante, muitos professores estão trazendo essa demanda, acho que isso pode virar uma matéria, isso pode virar uma pauta no Porvir. Quais são os desafios diários do Porvir? Bom, acho que o primeiro desafio é a gente equilibrar, a gente ter certeza que a gente está falando, cobrindo a educação em diversos aspectos, desde falar de educação infantil, médio, fundamental, ensino superior, tentar equilibrar um pouco o que a gente está falando, equilibrar as tendências que nós estamos mostrando. Esse é um desafio de diversificar a cobertura, que é acompanhar um pouquinho do que está sendo discutido em cada nicho. E acho que outro grande desafio, que na verdade é uma preocupação nossa, que é de ouvir diferentes atores quando a gente vai produzir uma matéria, que não é só fazer a matéria, por exemplo, de uma escola inovadora e chegar lá e falar com a gestão da escola, que a gente acha que isso não dá uma visão realmente do que acontece no cotidiano dessa escola. A gente acha muito importante conseguir conversar com o estudante, conseguir conversar com o coordenador, conseguir conversar com vários atores envolvidos naquela inovação. Então, às vezes, em questões de prazo, no dia a dia, isso é um pouco complicado, mas a gente sempre tenta valorizar isso, de conversar com diferentes atores daquela inovação. E outro desafio também
Como nós estamos na região sudeste, nós estamos em São Paulo, a gente tem muito mais contato com pessoas que estão desenvolvendo projetos aqui. Então, pra gente é um desafio não ficar só aqui. A gente quer, sim, trazer outras iniciativas na região nordeste, na região norte, região sudeste, centro-oeste. Então, pra gente, a gente sempre coloca o nosso radar, o foco que a gente tem que conhecer mais pessoas em regiões que estão distantes da onde a gente circula no dia a dia. E de trazer esses projetos, de trazer essas inovações, de conversar com professores de outras escolas que nós ainda não conhecemos. Então, esse desafio de diversificar a cobertura e de conversar com atores em outras regiões do país é um desafio, mas que a gente sempre mantém isso no nosso radar. E uma outra coisa, só para complementar o que a Marina disse, é que a gente tem uma grande preocupação e um filtro primeiro, que é falar com o ensino público. Porque acredito que a transformação da educação brasileira, enfim, o avanço para todos e que seja percebido pela sociedade virá pela educação pública. E tem um outro desafio também, se você deixar a gente vai ficar falando aqui até amanhã. Tem um outro desafio também, que é quando a gente vai falar, principalmente tratando de inovação, como que a gente escreve uma matéria, como a gente produz um conteúdo, pensando tanto naquela pessoa que tem os early adopters, né, as pessoas que já estão convivendo nesse meio, que já têm noção, que já estão fazendo, que já estão desenvolvendo, e pensar que ao mesmo tempo esse texto que tem que atingir essas pessoas, ele também tem que atingir alguém que nunca ouviu falar sobre aquilo. Então a gente tem sempre que equilibrar isso, a gente tem que falar com quem nunca ouviu falar sobre aquele assunto, de repente vai falar sobre sala de aula invertida. A gente tem que explicar para aquela pessoa o que é sala de aula invertida, mas a gente também tem que trazer algo novo para aquela pessoa que já está acompanhando esse debate. Então esse é um desafio gigantesco, assim, de você lidar com esses dois públicos, né? E a gente quer sempre... A gente fala muito de construir pontes, que é não só de falar para as pessoas que já estão inovando, mas construir pontes para o professor que está na sala de aula, para ele perceber que aquilo pode mudar o dia a dia dele na sala de aula, pode ser útil para o trabalho dele e, como você disse, que ele pode começar a aplicar amanhã, ele pode começar a desenvolver amanhã. E aí, acho que até pensando nisso, um momento muito importante do Porvir foi 2014, quando a gente criou o Diário de Inovações, que é uma sessão que compartilha relatos de professores em diferentes regiões do país que estão inovando no dia a dia da sua sala de aula. Então, eles trazem um relato em primeira pessoa, é um texto de professor para professor, onde eles contam qual que era o desafio, o que eles perceberam, onde eles identificaram uma oportunidade e que tipo de inovação eles desenvolveram. E aí tem histórias desde da professora em Picos, no Piauí, que usou QR Code, imprimiu vários QR Codes, espalhou pela escola e fez uma caça ao tesouro para os alunos aprenderem sobre gêneros textuais, uma coisa super criativa. E aí tem projetos diversos, assim, e os professores vão se inspirando com a inovação do outro professor e eles começam a perceber que aquilo não está tão distante da realidade deles. Eles podem fazer com o recurso que eles têm e eles podem adaptar, eles podem criar algo novo em cima. Então esse é um grande desafio também, né, de como você fala com quem já está inovando e com quem gostaria de inovar, mas ainda tem medo, não sabe se inovar é para ele, se ele vai conseguir, se ele vai ter apoio suficiente para isso. O material que vocês produzem, ele pode ser compartilhado? Ele está numa licença que ele é aberto, essas reportagens? Aliás, esse é um tema bastante importante, porque a gente não se considera concorrente de nenhum outro veículo de mídia. Todo o nosso conteúdo ele é aberto por aquela licença Creative Commons. Basta ver um Czinho, como se fosse aquela marca registrada, um Czinho dentro de um círculo. Ao invés de um A no arroba, é um C. E a gente tem tudo que a gente produz pode ser reproduzido livremente, gratuitamente, em partes ou de forma integral. Queira você dar o crédito ao Porvir ou não, se der a gente agradece, mas porque o importante é que a mensagem da inovação chegue a mais educadores, às famílias, enfim, a todos os interessados ou potenciais interessados no assunto, né? E agora eu quero fazer uma outra pergunta de R$1 milhão aqui, a pergunta do milhão. É o seguinte: qual é o futuro?
qual é a tendência que vocês podem falar hoje? Professor, você que está nos ouvindo aqui do Papo de Educador, olhe para essa direção, ou se atente a isso. Quantos segundos eu tenho para pensar? Pode pedir ajuda para os universitários. É assim, como a Marina disse no começo, acho na primeira resposta dela, para mim, a gente está numa fase que demanda muito mais mudança de comportamentos do que, sei lá, um novo computador, um tablet, um relógio que vai medir o batimento cardíaco do aluno. Ontem eu estava lendo uma matéria que na China, por exemplo, começam um trabalho com identificação facial, né? Faz a leitura da expressão do aluno em sala de aula para saber se ele está entusiasmado, se ele está entediado, se ele está no mundo da lua. Enfim, eu acho que não é esse tipo de coisa que a gente precisa. Eu acho que o grande salto, e a gente percebe quando visita escolas, é quando a gente vê um professor que sabe diversificar a sua aula, sabe atender diferentes interesses, sabe dar ao aluno a chance para ele ser protagonista, para ele desenvolver seus próprios projetos e não só ficar em cima de um livro-texto, porque, de novo, a gente tem muito mais recursos e muito mais ferramentas para diversificar a aula do que quando eu estava na escola e, enfim, eu acho que isso é importante. Fora isso, poxa, a gente fica fascinado por inteligência artificial. Mas até que todos os alunos tenham a chance de se beneficiar disso, como que a gente vai fazer, sabe? Vai criar uma disparidade entre aqueles que podem e os que não podem ter acesso a esse tipo de recurso e isso vai resolver os nossos problemas? Não sei. Pode demorar para que chegue a todas as escolas. O ensino privado pode ser o primeiro a ter isso, mas eu acredito muito que a transformação que a gente espera da educação virá quando todos tiverem as mesmas oportunidades, sabe? Sabe que uma das tendências que eu acho que são importantíssimas hoje na educação, respondendo a pergunta que eu visto, no meu ponto de vista também, são a questão da aprendizagem socioemocional, né? Eu acho que isso está muito forte hoje. Está começando a se falar bastante sobre isso, e cada vez mais demandado. Eu concordo com você, Vinícius, quando você fala que não é a questão da tecnologia, né? Tudo bem, pode passar pela tecnologia, né? Acompanhar a tecnologia, como tudo na nossa vida. Hoje, o desafio é você falar uma coisa que você faz sem tecnologia, né? Falar, eu vou para academia, mas aí tem aqueles equipamentos que calculam quantas calorias você perdeu, qual é o treino ideal para o seu propósito. Aí você vai andar de carro, seu carro provavelmente tem um computador de bordo. Então tudo passa pela tecnologia. Eu acredito que a educação também. No entanto, eu acho que a questão das habilidades socioemocionais é algo que precisa ser trabalhado, né? Não mais e não somente a questão do conteúdo, né? Dos objetivos de aprendizagem. Por exemplo, as habilidades do empreendedorismo. Não digo educação para o empreendedorismo, mas uma educação empreendedora, no sentido que ensine o aluno a ser resiliente, ensine o aluno a lidar com as falhas e também lidar com o sucesso, né? Ninguém vai sair do ensino médio, eu acho, e fundar uma startup de $1 bilhão da noite para o dia, sabe? Mas são essas posturas que você acaba de mencionar. E já fazendo uma propaganda, a gente tem um material sobre isso. Já vai liberado. Desculpa, a gente tá com baixo orçamento. Mas aproveita a oportunidade. A gente tem um material desde 2015 que fala justamente disso, feito em parceria com o Instituto Ayrton Senna, sobre a importância das competências socioemocionais. De que tão importante quanto matemática é saber como ser sociável na escola, é saber se comunicar.
E esse tipo de discussão teve um reforço muito grande agora, mais recentemente, por conta da inclusão das competências gerais dentro da Base Nacional Comum Curricular. E a gente também tem um material muito legal sobre isso, que ajuda a traduzir um pouco o que é o documento oficial para um educador, que fala sobre, por exemplo, como desenvolver cultura digital, como desenvolver empatia, como desenvolver comunicação. Podcast pode ser uma dessas ferramentas. Sim. Deve ser, professor, deve ser. Se atente a isso. Enfim, são aquelas 10 competências gerais que estão, acho que, se não me engano, no capítulo introdutório da base do ensino do fundamental, mas devem estar também no ensino médio. Cada vez mais, e a gente vê que, por exemplo, uma discussão que se tem, que já tem algum tempo na educação básica, cada vez mais ela é aproveitada e também por professores que trabalham na parte profissional também, porque as empresas já perceberam que candidatos não são mais contratados somente pelas questões técnicas, mas também por todas essas questões comportamentais e emocionais também. Uma pesquisa que eu li há não muito tempo em um jornal de grande circulação de São Paulo falava que as grandes empresas, por exemplo, a Google, 70% dessas empresas priorizavam na contratação dos seus funcionários as habilidades socioemocionais em frente às habilidades técnicas dos seus candidatos a essas vagas. Isso mostra que é uma necessidade do mercado também, né? Não só do mercado, acho que do mundo do trabalho. Vocês são uma equipe grande, uma equipe enxuta. Eu sei que deve ter uma galera enorme que trabalha ao redor de vocês, que colabora com o trabalho do Porvir. Vocês também têm muitas parcerias, né? Que eu sei realizam muitas coisas em parcerias. Mas e a equipe do Porvir, que faz o Porvir acontecer aqui? A gente tem uma equipe bastante enxuta, somos em 5 que cuidam do dia a dia do site. Só que ele se desdobra em iniciativas presenciais também, como palestras, como agora a gente está começando algumas oficinas para educadores também, fazendo alguns testes para levar esse conteúdo de forma presencial a educadores que às vezes nunca ouviram falar do Porvir. Mas a gente também, desde, acho que de sempre, né, teve parceria com sites internacionais, então isso também nos ajuda a antecipar certas discussões que ainda não existem no Brasil. Posso mencionar que tem um site que chama EdSurge nos Estados Unidos, que é bem legal também, é edsurge.com ou org, agora me fugiu, mas também falamos com outros centros de inovação, como Clayton Christensen, que é um estudioso, um professor de Harvard, e pesquisador também, tem uns livros bastante famosos nesta área. Além das notícias diárias, a gente também produz guias que são orientadores. Então a gente faz parcerias com outras instituições de educação, como Fundação Lehman, como também foi o caso do guia de educação de competências socioemocionais com o Instituto Ayrton Senna. E sempre busca sinergias assim, em que os dois lados podem ajudar a criar um material mais robusto, que vai além da notícia, sabe? A gente costuma dizer que o Porvir ele não produz só conteúdo, né? A gente mapeia, produz e a gente difunde conteúdo sobre inovações educacionais. Então, para conseguir cobrir todas essas áreas, a gente se divide um pouco na equipe de produção de conteúdo, que está no dia a dia do site, que produz as matérias, que está em contato com as fontes, que conversa com as pessoas sobre inovação, que visita as escolas, que visita projetos, iniciativas, mas a gente também tem uma equipe de mobilização, que é a equipe que organiza os eventos presenciais, é a equipe que trabalha com palestras, workshops.
Bacana. Vocês têm ideia de quantas pessoas vocês alcançam? Por exemplo, no Facebook são perto de 270 mil. No Twitter temos 7.100, mais uns perto de 2.000 no LinkedIn. Mas acesso no site, no Porvir mesmo, são cerca de 2.300.000 ao ano. Somos um site de nicho, então eu acho que são 2.300.000 interessados de verdade em mudar a educação. Eu acredito muito nisso, diferente de outros sites de notícias, sabe, que podem ter uma cobertura mais geral, e aí você potencializa o canal de educação por uma chamada numa home que tem milhões de acessos por dia. Sim. Mas a gente é um site de nicho e, enfim, pode ter números menores, mas consegue atingir um público mais qualificado, especializado, né? E mais direcionado, né? Sim, claro. Gente, eu queria agradecer, tem tantas coisas que eu tenho certeza que nós poderíamos falar aqui o dia inteiro. É muito prazeroso falar sobre aquilo, sobre um tema que nós somos apaixonados, que nós respiramos, né? Eu imagino que assim como nós aqui do Papo de Educador, vocês acordam, vão dormir pensando em educação, em como transformar a educação do Brasil. Então eu queria agradecer a vocês, queria agradecer então a Inspirare por essa iniciativa, né? Agradecer o Porvir por tudo que vocês têm feito pela educação, pelo material que já me alimentou muito, já me serviu a mim como professor, né? Já me serviu muitas vezes como inspiração, e espero encontrá-los em outras oportunidades, quem sabe parcerias no futuro. E tem algum material, vocês já recomendaram vários materiais, mas tem algo em específico que o nosso ouvinte, o nosso assinante, ele precisa ouvir hoje, assim que acabar esse episódio? Ele precisa acessar www.porvir.org, precisa... Muitas coisas. Quando faz muita coisa é assim mesmo. Eu acho que também, mais do que recomendar que os professores acessem o Porvir, a gente queria deixar um recado para você, professor, que a gente também quer te ouvir, a gente também quer aprender com você, para você acessar o Diário de Inovações no Porvir e você compartilhar a sua prática, contar um pouquinho o que você está fazendo na sua sala de aula, como que você entende inovação no seu dia a dia, porque... a gente acredita que inovação é uma construção coletiva. Pra gente também é muito importante ouvir você, professor, e compartilhar a sua experiência com outros educadores, porque isso pode inspirar, e é a missão do Porvir, né? Trazer inspiração para que as pessoas demandem uma educação mais inovadora. Então acessem porvir.org, o Diário de Inovações, e compartilhe a sua prática, compartilhe a sua experiência. E a gente tem o maior prazer em poder publicar o seu relato e dizer para tantos outros educadores o que você está fazendo de inovador para transformar a sua sala de aula. Bom, obrigado mais uma vez pela participação de vocês aqui no podcast. Obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Realmente é muito prazeroso. Eu já falei tudo o que eu acho sobre o Porvir. E você que está nos ouvindo agora, que quer continuar essa discussão, que quer participar, que quer dar a sua opinião sobre alguns dos aspectos, alguns dos pontos que você ouviu nessa nossa conversa, nesse bate-papo, não esqueça de deixar o seu comentário nesse post, ou então nos contactar também pelas nossas redes sociais, ou então enviar um e-mail para contato@papodeeducador.com.br. Então, muito obrigado mais uma vez, Marina. Muito obrigado, Vinícius. Nós que agradecemos a visita à nossa casa. Obrigada pelo convite para falar sobre o Porvir, e obrigada a você também que nos acompanhou até agora. Então, até mais, até o próximo episódio. Tchau, tchau.